Será que a roupa que uma pessoa usa faz alguma diferença? Em um mundo em que cada vez mais se tenta provar que as roupas não fazem a pessoa, ainda assim cabe a pergunta: faz alguma diferença usar esta ou aquela roupa? Justamente sobre essa questão é que queremos nos debruçar hoje quando estudamos a palavra de Deus, especialmente a palavra em Êxodo capítulo 28. Se você quer saber um pouquinho mais, venha conosco. Eu sou o pastor Francis Dietrich Hoffmann, pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil e comunicador aqui da Rádio CPT. E hoje, quando trazemos a pergunta sobre uma roupa, nos perguntamos, afinal de contas, qual é o valor disso? Por que, afinal de contas, precisamos ainda hoje nos debruçar sobre o valor do uso de uma roupa? Para entendermos isso, é preciso ler o texto. E o texto de hoje, como já dito, é Êxodo capítulo 28, que nos diz assim: Traga para junto de você, do meio dos filhos de Israel, o seu irmão Arão e os filhos dele, para que me sirvam como sacerdotes, a saber, Arão e seus filhos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Faça vestes sagradas para o seu irmão Arão, para que lhe deem glória e beleza. Diga também a todos os homens hábeis, a quem enchi do espírito de sabedoria, que façam vestes para Arão para consagrá-lo, para que me sirvam no ofício sacerdotal. As vestes que farão são estas: um peitoral, uma estola sacerdotal, uma sobrepeliz, uma túnica bordada, mitra e cinto. Farão vestes sagradas para o seu irmão Arão e para os filhos dele, para que me sirvam como sacerdotes. Pegarão ouro, pano azul, púrpura, carmesim e linho fino. Farão a estola sacerdotal de ouro, pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido, obra esmerada. Terá 2 ombreiras que se unam às suas duas extremidades, e assim se unirá. E o cinto de obra esmerada, que estará sobre a estola sacerdotal, será de obra igual, da mesma obra de ouro, pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. Pegue 2 pedras de ônix e grave nelas os nomes dos filhos de Israel, 6 de seus nomes numa pedra e os outros 6 na outra pedra, por ordem de nascimento. Conforme a obra de um lapidador, quando faz um sinete, você gravará os nomes dos filhos de Israel nas 2 pedras, colocando engates de ouro ao redor delas. Coloque as 2 pedras nas ombreiras da estola sacerdotal, por pedras de memória aos filhos de Israel. E Arão levará esses nomes sobre os seus ombros para memória diante do Senhor. Faça também engates de ouro e 2 correntes de ouro puro, trançadas como um cordão. Prenda as correntes trançadas nos engates. Faça também o peitoral do juízo. Será obra esmerada, feita conforme a obra da estola sacerdotal. Faça-o de ouro, pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. Será quadrado e duplo, e terá 1 palmo de comprimento e 1 palmo de largura. Coloque nele engates de pedras, com 4 ordens de pedras. A ordem de sárdio, topázio e carbúnculo será a primeira ordem. A segunda ordem será de esmeralda, safira e diamante. A terceira ordem será de jacinto, ágata e ametista. A 4ª ordem será de berilo, ônix e jaspe. Elas serão guarnecidas de ouro nos seus engates. As pedras serão conforme os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo os seus nomes. Serão esculpidas em forma de sinete, cada uma com o seu nome, para as 12 tribos. Para o peitoral, faça correntes como cordas, de obras trançadas de ouro puro. Faça também para o peitoral 2 argolas de ouro e prenda as 2 argolas nas extremidades do peitoral. Então passe as 2 correntes de ouro nas 2 argolas, nas extremidades do peitoral. Prenda as 2 pontas das correntes nos 2 engates e coloque-as nas ombreiras da estola sacerdotal na frente dele. Faça também 2 argolas de ouro e coloque-as nas 2 extremidades do peitoral.
a sua borda interior junto à estola sacerdotal. Faça também 2 argolas de ouro e coloque-as às 2 ombreiras da estola sacerdotal abaixo na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal. E ligarão o peitoral com as suas argolas, às argolas da estola sacerdotal, por cima de uma fita azul, para que esteja sobre o cinto da estola sacerdotal, e nunca o peitoral se separar da estola sacerdotal. Assim, Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no santuário para a memória diante do Senhor continuamente. Ponha também no peitoral do juízo o Urim e o Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão, quando entrar diante do Senhor. Assim, Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. Faça também a sobrepeliz da estola sacerdotal toda de pano azul. No meio dela haverá uma abertura para a cabeça. Essa abertura será arrematada, como a abertura de uma gola, para que não se rasgue. Em toda a borda da sobrepeliz coloque romãs de pano azul, púrpura e carmesim, e sininhos de ouro no meio delas. Haverá em toda a borda da sobrepeliz um sininho de ouro e uma romã, outro sininho de ouro e outra romã. Esta sobrepeliz estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o som dos sininhos quando ele entrar no santuário diante do Senhor e quando sair, e isso para que não morra. Faça também uma lâmina de ouro puro e grave nela à maneira de gravuras de sinetes as seguintes palavras: Santidade ao Senhor. Amarre essa lâmina com um cordão de pano azul, de maneira que esteja na mitra, bem na frente da mitra estará. E estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade concernente às coisas santas que os filhos de Israel consagrarem em todas as ofertas de suas coisas santas. Essa lâmina sempre estará sobre a testa de Arão, para que eles sejam aceitos diante do Senhor. Você tecerá a túnica de linho fino e fará uma mitra de linho fino e um cinto de obra de bordador. Para os filhos de Arão você fará túnicas, cintos e turbantes, para que lhes deem glória e beleza. Com essas roupas vista o seu irmão Arão, bem como os filhos dele. Unja, consagre e santifique-os, para que me sirvam como sacerdotes. Faça também calções de linho para eles, para cobrirem a pele nua. Irão da cintura às coxas. Esses calções estarão sobre Arão e sobre seus filhos, quando entrarem na tenda do encontro ou quando se aproximarem do altar para ministrar no santuário, para que não incorram em iniquidade e morram. Isto será estatuto perpétuo para ele e para a sua posteridade depois dele. Há vários detalhes aqui sobre essa vestimenta e, de fato, o ponto é essa vestimenta deste sacerdote. Bom, mas qual é a importância de uma roupa, afinal de contas? Muitos poderiam dizer, é só uma roupa. Mas, pelo que o texto diz aqui, de fato, há pontos importantíssimos, justamente até para preservar a vida, como você pode ver do que lemos antes no versículo 35. Vou ler mais uma vez. Essa sobrepeliz estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o som dos sininhos quando ele entrar no santuário diante do Senhor e quando sair. Isso para que não morra. Bem, isso é para apenas um detalhe, falando bem do próprio sacerdote, do próprio Arão, mas se olhar bem também, o ponto é, especialmente quando você olha para aquele peitoral com as 12 pedras, é justamente para lembrar, ou em lembrança das 12 tribos de Israel. Bom, em primeiro lugar, talvez precisaríamos pensar e refletir sobre como Deus trabalha por meio dessas 12 tribos de Israel. Muito cedo na história de Israel, essas 12 tribos já se dividiram. Houve, como vemos no livro de Juízes, essas tribos brigando entre si, entre elas mesmas. Depois, no tempo da monarquia, especialmente depois da morte de Salomão, então você vê o reino dividido, então, especialmente 10 tribos ao norte e a tribo de Judá e Benjamim ao sul. Então há uma divisão, há uma cisão entre essas tribos
Mas a realidade vivida no templo continuava sendo a mesma. Você tinha um sacerdote que ali estava em favor destas 12 tribos. O que nos faz pensar de novo, embora o texto diga várias vezes, né, para que haja memória, para que se lembre dessas 12 tribos, né? Às vezes temos a impressão de que Deus é que se esquece do seu povo, mas isso é apenas uma impressão humana, porque na verdade é o povo de Deus que esquece de Deus tão seguidamente. E muito cedo isso acontece. E a mensagem clara é, mesmo quando o povo esquece do seu Deus, lá está ainda a mensagem. Olhe para o templo, olhe para o sacerdote, pois ele de fato nos faz lembrar de que Deus ainda se lembra e de que Deus ainda se importa com os seus. Então, mesmo que as pessoas se dividissem, mesmo que a nação de Israel se dividiu em tribos, em 2 reinos, Deus continuou sendo o mesmo para eles. Mesmo quando, especialmente a tribo do norte, logo se esqueceu, abandonou a adoração no templo, né? Ainda assim, lá o sacerdote carregava no seu peitoral as 12 tribos, lembrando justamente aquilo que estava acontecendo ou que Deus estava fazendo por elas. Essa é sempre a lembrança constante dessa misericórdia divina. Mas não somente isso, há outros detalhes do texto que nos faz pensar sobre como Deus está trabalhando e agindo no meio do seu povo. Aqui em Êxodo 28, é um dos raros lugares onde fala da ação do Espírito de Deus, ou pelo menos o Espírito de sabedoria, como você vê já no versículo 3. Lerei de novo para lembrarmos. Diga também a todos os homens hábeis, a quem enchi do Espírito de sabedoria, que façam vestes para Arão, etc. Essa é uma referência bastante interessante porque há uma conexão entre esta habilidade em fazer algo bem feito, belo, bonito, com esse ter o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria. Essa é uma mensagem que nos faz lembrar de novo sobre como Deus trabalha no meio do seu povo, dando-lhes até mesmo habilidades para realizar tarefas que serão importantes para o serviço do seu reino. E talvez nem sempre essa mensagem é diretamente, como por exemplo, pegar e falar sobre Jesus Cristo, o que é algo importante no contexto que nós vivemos como cristãos, ou falar de Deus usando as palavras, mas muitas vezes um artífice pode falar de Deus por meio do seu trabalho, né? E dizer, olha, esta habilidade que eu tenho me foi dada por Deus e eu quero poder servir a Deus, né, com isso que eu tenho. Isso nos faz lembrar de um conceito muito importante, que é o conceito de vocação, né, o fato de sermos chamados para fazermos alguma coisa, né. Tem as vocações talvez mais óbvias ou mais evidentes, uma vocação para ser pai, a vocação para ser mãe, a vocação para ser filho e filha, né, para ser um bom trabalhador, enfim, onde Deus nos colocou, né? E de repente você tem aqui essas pessoas que são, de repente, chamadas para fazer uma obra para o templo. E talvez não foi planejado para essas pessoas, não foi pensado, mas foi pensado por Deus. E Deus lhes dá a habilidade. E talvez isso seja muito importante, porque neste momento os recursos são realmente muito escassos, né? Eles estão no deserto, embora haja muitos bens, porque os israelitas trouxeram muitas coisas do Egito, né? Quando saíram de lá, ainda assim, coisas básicas, como até mesmo uma agulha, né? Para costurar, não havia um mercado para comprar, né? Não, mas de fato é necessário ter pessoas habilidosas para fazer isso, né? No momento em que talvez a preocupação seria buscar comida, seria achar um lugar para descansar. Não, mas Deus estava providenciando todas as coisas. Mas às vezes nós pensamos que precisamos estar sem nenhum problema para então servir a Deus, o que é perder a noção das coisas. Na verdade, é nessa hora mesmo, né? Na verdade, em todos os momentos da nossa vida, né? Se nós passarmos por todos os problemas para começar a servir a Deus,
nós de fato nunca vamos servir a Deus, porque sempre teremos algum problema, sempre teremos alguma coisa para enfrentar, sempre teremos alguma dificuldade, né? Aqui talvez trazido pela imagem do deserto, né? Ou pela imagem da escassez, né? Sejam quais forem os problemas que enfrentamos, nós de fato precisamos lembrar que não vivemos a perfeição aqui nessa terra, né? Mas Deus é que nos dá essa perfeição. Deus é a perfeição que nós temos. Ele de fato tudo o que nós precisamos, e Deus é que nos faz com que o nosso trabalho, por mais simples que nós pensamos ser, seja para a glória de Deus, né? De repente eu posso pensar em dar uma boa aula, né? E nessa boa aula eu posso testemunhar a minha fé. Eu posso vender um produto dignamente, e ao vender este produto eu estou então também agindo de maneira digna e louvando a Deus por isso, né? Enfim, sendo um bom trabalhador, sendo um bom patrão, sendo uma boa pessoa, né? Nos padrões divinos, é claro, que nos fazem lembrar justamente sobre a nossa ação nessa terra, né? Enfim, mas isso nos faz de novo pensar sobre, e afinal de contas, o que tudo isso tem a ver com a roupa que se usa. Novamente, é claro que uma roupa não faz nada, a roupa não transforma eu em uma pessoa melhor, uma roupa não faz com que eu mude a minha vida, mas uma roupa pode lembrar as pessoas daquilo que Deus está fazendo. Como eu falei antes, o povo de Israel, por mais que estivesse dividido em dois reinos, toda vez que eles olhassem para o sacerdote ou tivessem memória do sacerdote, se já há muito tempo não tivessem visto, se lembrariam que aquele sacerdote, vestido naquelas túnicas, carregava este peitoral com 12 pedras. Não é só por uma tribo ou por duas tribos, sim por todas as tribos de Israel, né? Também vale lembrar que essa joalheria, essas pedras também estavam presentes sobre o coração, que é no caso do peitoral, né? Também nos ombros e também sobre na fronte, né? E talvez poderíamos conectar isso com Deuteronômio 6, né? Que nos fala sobre amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e com todas as forças, né? Então, pelo menos dois indicativos aqui, o coração e as forças, representadas aqui pelo ombro, né? E que nos faz lembrar de fato que o nosso amar a Deus, ele é carregado por alguém. Aqui é a imagem do sacerdote que faz essa lembrança, essa conexão da presença de Deus. E de novo, as vestes dele nos apontam para isso. Se você comparar Êxodo 28 com Êxodo 26, e um versículo acho que é 27 e 16, se não me engano, você verá que os tecidos ou os materiais que são utilizados, muitos deles são os mesmos, né, para se fazer o templo, ou o tabernáculo, pelo menos aqui, porque ainda são em tendas, né? Não é o templo de Jerusalém feito de pedras, eles estão no deserto aqui ainda, né? Mas enfim, o material que o sacerdote tem sobre si mesmo é o material que é construído o templo também, é feito o templo. Isso de novo nos lembra sobre essa presença de Deus representada pelo sacerdote. Claro, o sacerdote não é Deus, longe disso, mas cada vez que o povo de Israel olhava para o sacerdote, ou cada vez que o povo de Israel ouvia o sacerdote por causa daqueles sininhos que batiam quando ele caminhava, eles podiam lembrar, Deus está ao nosso redor. Então, de fato, essa presença é algo muito notável. Alguns judeus diziam que era impossível não notar a presença do sacerdote, pelo barulho que os sininhos fazem de sua vestimenta, né? Pelo cheiro, porque quando aconteciam os sacrifícios, então o sangue ficava também nessas vestes, isso exalava um cheiro, por mais que não seja um cheiro agradável, mas o ponto não é esse, o ponto não é ter um cheiro agradável ou não aqui nesse momento, mas sim a lembrança de novo. Veja, é importante que o povo lembre, é importante que o povo saiba quem está no meio deles. E Deus usa todos os sentidos humanos aqui, seja a visão, seja a audição, seja o olfato, para perceber isto.
né? Seja o coração, amar a Deus com todo o nosso coração, seja as forças humanas para amar a Deus com todas as suas forças. Enfim, nos lembra que de fato nós por inteiro somos chamados a servir a Deus. E é justamente sobre isso que essa roupa sacerdotal fala. Ela nos fala sobre esse contato, ou pelo menos sobre essa lembrança que Deus dá e o contato com relação ao templo em si. Nos faz lembrar sobre Deus estar carregando o seu povo e ter colocado então um sacerdote para ser este elo, para a lembrança do povo nesse sentido, para entrar no Santo dos Santos e dessa maneira o povo de Israel lembrar que é parte deste povo e que é visto por Deus constantemente. Enfim, tudo isso feito e realizado por uma roupa. Bom, ainda hoje nós nos diferenciamos por roupas, né? Usamos diversos tipos de roupas. Se você olhar para o exército, por exemplo, tem a sua roupa própria. Se você olhar para a igreja, o sacerdote também tem a sua roupa própria, o pastor, enfim. Na igreja luterana nós temos as vestes litúrgicas, né? O pastor usa um talar, ele usa a estola, né? Justamente para lembrar, não que o pastor seja melhor do que ninguém, mas de fato ele exerce uma função diferente, né? Ele está ali, de fato, trazendo a palavra de Deus por ter sido chamado para exercer esta vocação ministerial. E isso nos lembra uma diferença de função, não é de qualidade. O pastor não é melhor do que ninguém, não está acima de ninguém, mas ele tem uma função própria para a qual ele foi chamado. E para isso é importante lembrar, sim, quem é aquele que está proclamando essa palavra, quem é aquele que está anunciando por meio da pregação, por meio do culto. Isso nos faz lembrar também que não é qualquer um que nos salva, né? Que Deus tem a sua obra própria ao realizar alguma coisa na nossa vida. Cristo somente é o nosso Salvador. Então nos faz lembrar de que na igreja existem chamados específicos, próprios. Assim como o pastor é chamado para um ofício próprio, assim também lembramos do ofício único e exclusivo de Cristo, que foi então enviado para ser o nosso Salvador. E não há nenhum outro que possa realizar esse ofício no lugar de Cristo. Bom, é claro que a diferença do pastor para Cristo é bem diferente, porque Cristo, sim, é maior do que o pastor, é maior do que todos nós, porque Cristo é o nosso Deus e, de fato, nos salvou por sua graça e por sua misericórdia. E agora, de fato, sendo salvos por Cristo, nós somos vestidos com as suas vestes. Isso inclui todos nós, de fato, porque somos revestidos de sua santidade. Essa é uma veste que todos os cristãos precisam usar e, de fato, usam, porque senão estaríamos perdidos. Porque é a santidade que Cristo nos dá, é o perdão dos pecados que Ele nos concede gratuitamente e por sua misericórdia. Todos nós, vestidos desta vestimenta de Cristo, então sim, podemos usar nossas diversas vestes das nossas diversas vocações, seja do pastor, seja do trabalhador comum, seja do professor, seja do pai, da mãe, enfim, cada um com a sua função que exerce, para nos lembrar sempre da misericórdia de Deus. É claro que essas roupas que usamos não são como as roupas sacerdotais, elas não falam tão especificamente como aqui é dito e descrito, mas apenas são uma lembrança para nós que também nós temos uma vocação e também temos um chamado para realizar alguma coisa nessa terra. E por isso, cada vez que somos lembrados, primeiramente dessa vez sacerdotal, daquilo que era praticado no Antigo Testamento para que o povo pudesse ter então uma lembrança de que Deus estava em seu meio e realizando obras em seu meio. Agora todos nós também somos revestidos pela roupa que Cristo nos dá. E agora, das roupas de nossas vocações que podemos trabalhar, somos chamados para anunciar o amor e a graça de Deus neste mundo em que vivemos. Até o dia em que então estaremos nos céus, nas bodas do Cordeiro, então de fato viveremos eternamente, olhando e percebendo essas roupas eternas que Cristo nos deu com o perdão dos nossos pecados. Que Deus assim nos conceda paz e misericórdia e que essa reflexão sirva apenas para pensarmos um pouquinho mais sobre aquilo que Deus tem feito em nossa vida e como podemos perceber com graça e beleza aquilo que Deus realiza em nós e por meio de nós. Que Deus te abençoe e te guarde hoje e sempre, em Cristo Jesus.